Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o deputado estadual Barros Munhoz, ele que é deputado e pré-candidato à reeleição como deputado estadual pelo PSD. Deputado, é um prazer tê-lo aqui conversando conosco e com a nossa audiência da TV Todo Dia. Como muito bem lembrado hoje aqui nos bastidores, o Carone nos relembrou. Nós passamos em 18 cidades, né, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. Região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Piracicaba, especialmente aqui na nossa sede americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, que é onde nós temos a nossa maior audiência. Deputado, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui, batermos um papo sobre política, sobre o Estado de São Paulo, sobre a política nacional e, caso o senhor queira, já dar um olá para o nosso telespectador. Klein, é um prazer muito grande para mim, mais uma vez, estar aqui nessa querida cidade e poder falar através de uma emissora tão importante quanto esta, alguma coisa da minha vida política, alguma coisa da minha atuação política, né? E há muitos anos atrás eu já estive aqui fazendo isso, porque eu fui candidato a governador do estado de São Paulo em 1994, indicado pelo MDB. E nessa ocasião, então, eu andava pelo estado todo e fazia muito contato com as emissoras, né, de televisão, de rádio. Então é uma oportunidade para mim, muito feliz, de estar aqui nessa cidade muito respeitada, muito querida, e particularmente por mim, né? Que vejo no prefeito Chico Sardelli uma pessoa fantástica, extraordinária, com quem tive a felicidade de ser companheiro na Assembleia. Ele foi meu vice, presidente da Assembleia. Quando eu fui presidente, ele era meu vice. Aí eu fiquei doente, e ele assumiu no meu lugar. Aí eu exerci o cargo de governador durante poucos dias, né? Mas eu sempre falei que fui governador, né? Sempre falo, não interessa que foi 2 dias, 3 dias. A placa foi... A placa está lá, então... fui governador. Mas quem me substituía era o Chico Sardelli. Então faço questão de fazer esse registro, né? Pela amizade com ele, pelo carinho que tenho por ele. E pela alegria de ver uma emissora tão importante quanto essa, me dar essa oportunidade de falar um pouco do que eu faço, do que eu fiz e do que eu quero fazer em prol do nosso Estado e do nosso país. Não é fácil, Klein, você ser político hoje. Não é fácil você acreditar que vale a pena ser político. Mas eu acredito que vale a pena. Ela está ruim, está pior que ruim. Está mais sórdida do que nunca no nosso querido Brasil, no nosso querido país. Andando para trás, mas Deus é grande e há de nos dar forças àqueles que acreditam na boa política. E tem muita gente que acredita na boa política, Klein, e que quer fazer a boa política. E eu, modestamente, faço parte desta turma que quer redimir a política da realidade que ela está vivendo hoje. Deputado, nós costumamos analisar que política, ela muitas vezes ela é uma máquina de destruir reputações. Sem dúvida. E o senhor tem 7 mandatos como deputado estadual e uma vida completamente limpa, uma imagem que o senhor conseguiu demonstrar para a população e mantém até hoje. Qual que é o segredo? Visto que tem pessoas que não sobrevivem há tanto tempo, porque o político, ele mesmo não sendo, ele é acusado de muitas coisas e inventam coisas a ele. O senhor não, o senhor sempre manteve em 7 mandatos, o senhor foi ministro, o senhor já ocupou outros cargos também, conseguiu manter a postura e a imagem durante tanto tempo e na sua vida pessoal. Olha, quem me conhece sabe que eu sou extremamente correto, né? Mas eu não fiquei imune a perseguições, a coisas que a política propicia, né? Inclusive, tive desavenças ao longo de meus mandatos de prefeito de Itapira. Eu caí na loucura de construir um hospital municipal e de tirar das mãos daqueles que queriam cobrar dos pobres
a possibilidade, eu quis tirar deles a possibilidade de continuar fazendo isso. Então, eu criei um hospital municipal para atender as pessoas que não podem pagar. Porque a Santa Casa da minha cidade não era nem santa, nem de misericórdia, né? E então eu tive que criar um hospital para que os pobres pudessem ter acesso à saúde sem ter que pagar, como era em Mojimirim, como era em Mogi Guaçu, as cidades da Baixa Mogiana. Aqui Itapira pertence. Então sofri muitas perseguições, muitas coisas na justiça, mas todas ilibadas. Quem me conhece sabe da minha honradez, da minha dignidade, entendeu? Sempre fiz o bem, porque vou tomar a liberdade, Clem, de fazer aqui a afirmativa de algo que eu cunhei. Não é frase que eu li em lugar nenhum. A política mais sórdida das profissões, sobretudo quando utilizada para fins espúrios e condenáveis. Mas é a mais nobre das artes, a arte de servir, a arte de ser útil. Você vê uma pessoa pobre precisando de uma casa e entregar uma casa para essa pessoa, viver com dignidade, te dá uma satisfação inimaginável, né? Você tirar uma pessoa da doença, ou através de encaminhamento ao Unicamp, ou através de um serviço de saúde que você criou, você dorme em paz, entendeu? Então, a política, para mim, é uma alegria, é uma alegria. Muita gente me critica. Munhoz, para com isso. 7º mandato, já foi 3 vezes prefeito de Itapira, já foi secretário da Agricultura, já foi ministro da Agricultura e Abastecimento e Reforma Agrária do Brasil, do presidente Itamar Franco. Você já foi candidato ao governador do MDB, que era um dos maiores partidos. Por que você continua nisso? Porque eu amo a verdadeira política. Eu quero dignificar a política. E eu quero viver, se Deus quiser, um momento de uma política melhor do que a atual. Se eu não tiver essa oportunidade, eu tenho certeza que minha família vai ficar contente. A parte dele, ele fez. Deputado, e como se deu a sua entrada na política? Porque, mais uma vez, para o nosso telespectador, eu sempre costumo frisar isso. Nós temos candidatos, muitas vezes, que são médicos, que são empresários, e a pessoa abrir mão de tempo dela com a família, porque é cruel, campanha é cruel, a gente sabe que a realidade não é fácil. Sem dúvida. É tempo fora, longe da família, se a família não participa do processo em si, que também é muito difícil, mas como que se deu essa entrada, essa escolha, essa vocação para a política? Olha, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, eu sou político. A minha mãe é Toledo Barros, né? Prudente de Moraes, o 3º presidente da República do Brasil, chamava-se Prudente José de Moraes Barros. Então, o meu nome, Barros Munhoz, vem do Prudente de Moraes. Depois chegou no meu avô, né, que era o prefeito de Limeira. Foi 3 vezes prefeito de Limeira. Então, a minha vida, da minha família, foi de políticos, certo? E do meu pai, do lado do meu pai, mesma coisa. Meu pai é Munhoz, eu sou Barros, da família da minha mãe, Munhoz, da família do meu pai. A família do meu pai também trouxe Bento Munhoz da Rocha para o Paraná, né, que era do Caetano José Munhoz, que veio da Espanha. Então, eu vivo na política. O meu pai foi 2 vezes prefeito de Itapira. Eu via o sofrimento dele. Eu vi quando ele perdeu uma eleição, eu era criança, estava no berço junto com meu irmão, pequeno também. E teve bombardeio na minha casa. E a minha mãe pegou um revólver do meu pai para dar tiro em quem estava jogando bomba na casa dos filhos dela. Foi uma coisa que está na minha memória, eu me lembro disso, Clay. Eu acho que ninguém acredita que eu vivi isso, mas vivi. Então eu fui trabalhar na Bombril, estudando na São Francisco, fazendo curso de Direito e trabalhando na Bombril durante o dia. Falo sempre na Bombril porque eu sou um homem de 1001 utilidades. Mas aprendi muito com o seu Roberto Sampaio Ferreira e estava muito bem, montei o escritório de advocacia em São Paulo, estava indo super bem. Mas aí o pessoal de Itapira, né,
que já tinha sido eleitor do meu pai, que já me conhecia, porque quando estudante, eu criei a União dos Estudantes Secundários de Itapira. Fizemos de tudo, entendeu? Eu motivei, a juventude de Itapira passou a ferver, né? Então, a gente criando coisas interessantíssimas. Então, essa era a minha vocação. Mas eu estava muito bem em São Paulo. Aí me ligaram, olha, nós vamos perder a eleição. Quem vai ganhar é a Arena. Né? O MDB não tem chance de ganhar, vai passar para a Arena. E não é porque por ser Arena MDB, era um pessoal que, a meu ver, não estava governando bem. A minha terra querida, a minha querida Itapira, a Itapira do meu pai, a Itapira da minha mãe. Eu falei, não posso fugir da rinha, eu vou para lá. Aí tinha o Sidão Riberti, que falava assim, eu vou ganhar de você. Eu falei, Sidão, eu vou aceitar e eu sei que você vai ganhar de mim. A chance de eu ganhar é de 1%, mas eu não sei entrar em nada para perder. Eu vou entrar para ganhar. E ganhei. E aí fui 4 anos, prorrogaram o nosso mandato, né? Que nem aqui prorrogaram também do prefeito de então, né? E fiquei 6 anos como prefeito. Depois fui cuidar da vida um pouco, mas a política me provocou de novo. Aí disputei o meu primeiro mandato de deputado. E fui eleito. Isso foi em 1986. E daí para frente não parei mais. Voltei a ser prefeito de Itapira mais 2 vezes, depois voltei a ser deputado. E como deputado fui líder de governo, do governo Serra, do governo Alckmin, fui presidente da Assembleia por 2 mandatos também. E, enfim, hoje sou o 2º secretário da mesa da Assembleia. Então, uma história de vida dedicada à política. E tenho orgulho de ser político. E sei das agruras de ser político. Sei quanto a minha mulher sofreu por eu ser político. Né? Sei quanto meus filhos sofreram por ser político. Mas continuo na política. E se tiver um filho ou um neto que entre na política, eu vou ficar feliz. Vou desejar que eles sejam da boa política. E essa é fantástica. Eu já vi, eu tenho um grande amigo, deputado federal, que foi deputado por outro estado por 8 mandatos. Ele não deixou nenhum neto, nenhum filho ser político. Ele não deixou. Eu vou ser franco com você, eu também não gostaria que nenhum meu fosse. Não gostaria, certo? Mas, se for... Vai contar com o seu... Vai contar com o meu beneplácito. Deputado, e nesse tempo de Assembleia, que é a maior Assembleia Estadual da América Latina, enfim, é uma máquina de política, tem nomes da mais alta categoria intelectual, profissional ali dentro, né? Não é qualquer Assembleia, convivendo com vários governadores. Qual seria o grande governador na história da sua convivência do Estado de São Paulo que fala assim, esse foi um prazer ter trabalhado junto? Olha, não tem, também não quero te colocar... Não tem segredo, não. Eu me dei bem com todos os governadores, sem dúvida alguma. Algum atrito com um ou com o outro, né? Mas eu vou te fazer um breve comentário. Vou abrir o jogo já. O Paulo Egídio foi ótimo, o Quércia foi ótimo, tem vários ótimos, mas para mim o melhor de todos foi José Serra. Ele falava pouco e fazia muito. Falava pouco e fazia muito. Lógico que o Alckmin foi bem, convivi com muitos outros que foram bons também. E acho que o Tarcísio está indo muito bem, muito bem. E gostei muito dele não ser candidato ao presidente. Eu acho que foi um golpe do Lula, muito bem engendrado, que evitou a candidatura do Tarcísio. Ele seria um candidato a presidente, e no meu modestíssimo modo de entender, ele ganharia a eleição do Lula. Então, vou te fazer uma inconfidência, porque isso eu soube de gente muito ligada ao Lula, muito ligada ao Lula. E, por coincidência, me conhece muito bem. O Lula chamou alguém muito próximo dele e muito próximo do Bolsonaro. E pediu, Bolsonaro, pediu para a pessoa, pediu ao Bolsonaro, lança o Flávio para o Tarcísio não ter chance. E isso aconteceu. Bolsonaro lançou o Flávio e o Tarcísio
Melhor que o Estado de São Paulo, né? Melhor, 100% melhor. Nós torcíamos por isso. E o Tarcísio também teve a dignidade de não ser chamado de traidor. Se ele ficasse, ele ia ser chamado de traidor. Então, eu estou te confidenciando uma coisa que chegou a mim, por parte de alguém que é idôneo, né? Então, eu vejo esse cenário dessa forma. E lamento, né, que seja assim. Não sinto firmeza na eleição desse ano. Você vê todas as pesquisas e percebe que a população brasileira não está feliz com nenhum dos dois, né? Então, eu não descarto a possibilidade do Caiado ser uma terceira via, ou talvez até do Zema, mas é quase impossível. Então, vai ficar... Hoje o Renan que está se despontando um pouco. O Renan também é uma possibilidade. Então, eu acho muito difícil a gente fazer o julgamento desde já. Eu acho que a marola é muito grande e há um grau de descrença muito generalizado, até porque há muita razão para a descrença da política brasileira, sem a menor sombra de dúvida. Quando você tem um Supremo Tribunal Federal, quando o Brasil tem, não precisa você pensar em mais nada. Hoje a população sabe o nome dos ministros e não sabe dos jogadores da seleção, né? Perfeito. É um absurdo. Deputado, como eu converso muito com parlamentares no mandato, inclusive colegas seus na Lesp, obviamente, não é o caso do senhor, mas muitos falam, tem uma conversa comigo antes da gravação, que não podem dizer durante a entrevista, né, novamente. Não foi o nosso caso. Perfeito. Mas alguns me falam bem do governo Tarcísio, mas confidenciam que, poxa, mas o Tarcísio ele é muito mais militar do que político. E isso num tom de reclamação. Como que o senhor vê essa postura do Tarcísio? Porque eles reclamam muito dele ser pouco político no sentido do trato político mesmo, e ele muito mais técnico. Talvez o militar seja um sentido de ser técnico, né? O senhor enxerga isso como positivo e não negativo? Não. Eu enxergo realmente essa posição do governador Tarcísio com restrição, até porque também sou vítima disso. Os 94 deputados da Assembleia são vítimas dessa situação. Ele tem um estilo de comando que é difícil para nós, deputados, aceitarmos, né? Mas ele é uma pessoa também extremamente competente. Vou te fazer uma inconfidência. De todos os políticos que eu conheci, e olha, o Serra era um gênio, certo? O Paulo Maluf era um gênio. Eu era oposição a ele, né? Como o prefeito Tapira, não. Eu nunca fui oposição de governador, porque não adianta eu ser oposição de alguém e a minha cidade ficar prejudicada. Eu não escondo de ninguém. E como deputado também estadual, em primeiro lugar estão as cidades que eu represento. Não adianta eu ser o bambambam, certo? E a minha cidade prescindir, ou melhor, não obter resultados do governo do Estado. Então, o Tarcísio é uma pessoa difícil nesse sentido. Mas é uma pessoa do bem. É uma pessoa que está sempre fazendo o bem, né? Então, realmente é algo que procede, mas também o pessoal põe lenha na fogueira. Eu fui candidato a governador. Eu tinha o apoio, veja bem, quem me fez secretário de Estado do governador Fleury foi o agronegócio. Quem me fez ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária do Brasil, no governo Itamar Franco, foi o agronegócio, certo? Então, eu vejo o agronegócio como algo muito importante, muito importante. Então, eu entendo que o agronegócio precisa ser fortalecido, Então, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque eu fui candidato a governador com esse apoio. E um apoio outro mais extraordinário ainda, dos prefeitos de São Paulo. E quando eu saí do ministério e voltei para São Paulo, aí então minha candidatura a governador se tornou irreversível. Tinha 1000 pessoas me esperando no aeroporto Santos Dumont.
Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Era o agro e os prefeitos atrás de mim. Fui candidato pelo MDB. Fiquei em 4º lugar. Primeiro foi o Covas, segundo foi o Chico Rossi, terceiro foi o Zé Dirceu. E eu estava no declínio do MDB. Certo? O Quercia teve 850 votos para presidente da República nessa eleição, tinha sido um grande governador de São Paulo. E eu tive 1.550.000, coisa desse tipo assim. Quase o dobro dele, entendeu? Mas não cheguei lá. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Mas eu não disse o coração do problema. Eu tive, melhor dizendo, 82 municípios onde eu fui mais votado. Naquela época era 545, não era 645. Só 82. Qualquer um que acompanhasse a eleição ia falar, Munhoz vai ter 300 municípios. Tive 82. E agora, na última eleição, o Rodrigo Garcia foi melhor do que eu para os municípios. Eu não tenho vergonha de dizer isso, ele foi melhor do que eu. Se você conversar com qualquer prefeito de qualquer cidade, ele vai falar, primeiro foi o Rodrigo Garcia, segundo foi o Barros Munhoz. E é verdade. 50 municípios ele ganhou. Então, a verdade é essa. A conjuntura para presidente da República, governador do Estado, ignora os deputados e os prefeitos. Isso é uma tendência que não é de agora. Eu te dei 2 exemplos, mas eu posso te dar mais 4, mais 5, de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. Essa é uma triste realidade para nós. Mas isso não quer dizer que o governo não está bom, que o governador não é bom. Tanto que ele vai ser eleito, no meu modestíssimo modo de pensar, no primeiro turno. Luiz, né? Luiz, por favor, grave isso. Terminada a eleição, você fala, o Barros Munhoz falou que ele ia ganhar no primeiro turno. Eu tenho certeza absoluta. Talvez tenha sido um choque de gestão, então, essa mudança, esse desconforto um pouco. Sabe o quê? Eu vou ser bem franco para você. A Constituinte Federal consertou, no modo de dizer, concentrou todo o poder em Brasília. O que as assembleias fazem hoje dá vontade de chorar. Eu ia para a Assembleia segunda, terça, quarta e quinta. Só sexta que o pessoal ia para os seus municípios. Certo? Via de regra, tinha sessão noturna. Aquilo pululava. Aí tiraram quinta, ficou segunda, terça e quarta. Aí tiraram segunda, ficou terça e quarta. Vai lá. Quando muito, você vai ver terça Assembleia funcionando. Você fala, pô, mas você é deputado, você está lá. Não, essa é a realidade. Cercaram tudo, 90% dos assuntos se referem ao governo federal. Os governos de estado são pobres de contato. E os municípios menos ainda. Então, nós somos mendigos de luxo. Imploramos os prefeitos para os governadores e para os deputados estaduais. Certo? E os governadores para os deputados federais e senadores. E presidente da República. Somos mendigos de luxo. Essa é a realidade do país. Nós precisamos, em primeiro lugar, mudar a Constituinte brasileira. Não há país no mundo que seja assim. Vai nos Estados Unidos, que é tido como mais adiantado. Se o Trump continuar, vai ser dos piores. Mas, por enquanto, é dos mais adiantados do planeta. O Estado é respeitado. O município é respeitado. Aqui não é. Então, essa é a triste realidade. Você fala, pô, e como é que você fica lá? Não posso desistir, não tenho direito de desistir. Eu tenho a obrigação de perseverar. A realidade é essa. O que você quer, então? Mudar essa realidade. Pode ser? Pode, lógico que pode. Até coisas mais difíceis pode, até ir para a Lua pode. Como é que não pode fazer uma coisa dessa? Nós precisamos mudar a política. Não pode ser feita desse jeito, tudo concentrado em Brasília. E olha lá o resultado de Brasília, o que está dando. Olha o que é a política de Brasília e compare com a política de qualquer estado do Brasil. Tem um outro aí que também sai da raia, né? Mas a maioria não. E os municípios também não. Deputado, o voto distrital seria uma saída? Não. O Brasil não está preparado para isso. Não está preparado para isso.
Também não pode, Luiz, ter 50 partidos, 40 partidos. Isso é uma anomalia, isso é uma estupidez. E a maioria deles, para fins espúrios, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum... Sabe, não pode acontecer isso. Eu sou a favor, veja aí no mundo todo, 10, 12 partidos. É mais do que razoável. Até porque se você pegar a nossa, vai dar 10 ou 12 que tem nome de partido, que tem jeito de partido, que vale como partido, entendeu? Mas a maioria não está nem aí, não está nem aí. Se eu contar histórias para você que a gente viveu, você cai... Eu vou te dar um exemplo. E nós tivemos agora há pouco, nesse mandato, aliás, no primeiro mandato, Mamãe Falei. Você lembra da Mamãe Falei? Eu fui um dos deputados que achei que ele tinha que ser demitido. Não, foi uma unanimidade na Assembleia. Foi. E eu briguei muito por isso, e ele foi. Tá. Só que agora, tinha lá um deputado, me fugiu o nome dele agora, é Zacarias. Guto Zacarias, do Novo. Guto Zacarias, isso. Eu vou falar uma verdade para você. Às vezes eu estou na minha sala e estou ouvindo o deputado que está falando, muito normal isso. Aí quando ele entrava no microfone, eu descia da minha sala correndo e ia lá ouvir ele falar. Que judiação acontecer com ele o que aconteceu. Você sabe que ele teve um problema, acabou com a vida política dele. Né? Por que eu estou te falando isso? Porque ele estava embriagado, ele é um cara brilhantemente inteligente, ele estava indo bem, ele descambava para esse status partidário que não significa absolutamente nada, que vai só para encher linguiça, que vai só para... e que, de repente, dá umas derrapadas dessas, entendeu? Então, nós precisamos ter partidos mais coerentes com as suas finalidades, mais respeitosos em todos os sentidos da expressão, entendeu? É a vida pessoal e é a vida profissional. Então, é uma pena, foi uma perda para a Assembleia. Mamãe Falei não, já não é mais, sabe, aquele bom, fazia uma oba-oba, e foi fazer oba-oba no momento errado. E ele queria que não, a gente votasse a favor dele. Mas ele ter sido uma unanimidade na Alesp, isso é até raro, né? Porque geralmente existe um corporativismo. Não, peraí. E a classe inteira, eu me lembro um colega seu do mandato anterior, que, né, também está lá hoje, e eu tive a curiosidade de conversar com ele à época. Ele falou, é inevitável. Ele conseguiu arrumar briga com todo mundo. Todo mundo. E é da direita, da esquerda, ele é uma... Isso não vai a lugar algum, né? Isso não vai a lugar algum. Eu vou te confidenciar uma coisa, Luiz, fantástica para mim. Eu sou, desde o primeiro dia que entrei na Assembleia até hoje, adversário ferrenho do PT, e desde quando ele existe, adversário ferrenho do PSOL, certo? Mas convivo. Até a proteção do agro, né, de até pela questão do agro, mas convivo com eles. Eu até recentemente, num episódio semelhante, que um deputado agrediu, entre aspas, quase agrediu a presidente do PSOL, ela fez um depoimento dizendo assim, por que vocês não são iguais do Barros Munhoz? Ele briga com a gente, ele diverge da gente, mas nos respeita. Então é isso que precisa haver no parlamento, né? Agora, o que acontece, eu vou repetir, o André do Prado é um presidente extraordinário, por isso que ele se tornou candidato ao Senado, ele não caiu do céu, entendeu? Ele tem os seus valores, mas ele não faz milagre. Nós precisamos, eu cheguei a fazer isso, eu consegui 14 assinaturas para mudar a Constituição brasileira e dar alguns pequenos modos de agir para os estados. O Anastasia, ex-governador de Minas e então senador, comprou minha ideia, mas levou para o Senado. Não, aqui não. Isso daqui vai tirar méritos nossos, vai tirar coisas nossas. Então nós estamos assim, fazendo de conta que somos grandes, etc. Certo? E eles fazendo tudo o que podem. E, lamentavelmente, o Congresso Nacional deixa muito a desejar. Não sou eu que falo. Pega qualquer pesquisa. O povo brasileiro fala isso. Acho que só perde para o STF hoje, não? Só Como instituição, o Supremo né? Tribunal Federal
está hoje em condições piores do que o Congresso Nacional. Só. Nem o Brasil do futebol. Que já não, Nem não o foi. Brasil, que está bastante abaixo. Hoje nós somos todos da Espanha. É. Ou um bom número da Argentina. É verdade. Deputado, candidatura avulsa. O que o senhor considera? Eu, particularmente, acho que seria até interessante numa candidatura do Executivo. Não é válido isso. Eu acho que tem que ter um partido. A gente tem que criar juízo e fazer de partidos realmente aquilo que eles devem ser. Mas aí o presidente do partido não concentra, vai quem eu quero, porque a gente sabe como... Eu já fui de executiva nacional de partido, já tive cargo, a gente sabe que no final das contas já... Posso perguntar de já, qual? Bom, Não pode. O antigo PRTB ainda, mas na época dos louros do PRTB, na época do PRTB, lembro muito. E a gente sabe que por mais que tenham pessoas com boa intenção, no final o desejo do presidente nacional pesa muito. Pesa. Então, eu não sei hoje, aí é uma posição minha, né, sinta-se à vontade para discordar, se os partidos, por mais que sejam 10, eu também concordo que a gente deveria diminuir, mas se realmente a gente consegue dar condição de alguém sair candidato, né, e não uma conjuntura em si do próprio partido, né? Por exemplo, um bom nome a candidato a presidente da República não conseguir uma legenda, ele tem o direito de sair candidato a presidente da República por vias próprias. O senhor acha que não seria? Não, eu acho que esse é o ideal, com muita franqueza. Mas eu acho que o Brasil não está preparado para isso, de forma alguma. Acho que vai bem uns 50 anos ou uns 100 anos para o Brasil chegar a esse nível. E digo isso não é para minimizar, e muito menos para pulverizar, nada disso. Ou criticar, entendeu? Assodadamente. Não, eu falo isso pensando que vai 50 anos ou um pouco mais para o Brasil entrar na linha de fazer partidos de verdade, entendeu? E tem exemplos aí, não vai ser uma exceção. E não é tão somente nos grandes países. O Chile é um exemplo, depois do término da ditadura. É um exemplo, né? A Argentina não chegaria a dizer, né? Agora, a situação mais triste a que nós chegamos, aí é difícil, né? Você me permite, quando eu fico falando assim em situações que o Brasil está chegando, eu acho que eu preciso explicitar para você. Você me permite? Claro. Então, dá licença. O que você acha que é isso daqui? É uma meia. Uma meia. E o nome dela? Provavelmente lupo. Lupo. E onde está a Lupo atualmente? Paraguai. Não preciso falar mais nada sobre o Brasil. Não tem nada. A Lupo que nós usamos, que a cidade dela cotejou o tempo todo, que ela foi tão benéfica, foi embora. E não é só a Lupo. Você acha que tem cabimento, Luiz? O Brasil perder indústrias para o Paraguai. Você vai falar, está ofendendo o Paraguai. Não, eu estou constatando o abismo que há entre o Brasil e o Paraguai ganhando do Brasil. Isso é uma tragédia. Isso nós estamos vivendo. Aí eu vejo, às vezes, não, porque não sei o que aconteceu, 25% de acréscimo, isso, aquilo, não sei o quê, isso precisa ser mudado. Vamos fazer reunião aqui, não sei aonde, 800 mil reuniões, discussões. Mas o nosso imposto é 35%. É mais do que os 25% que está sendo imposto pelos Estados Unidos agora. É ironia do destino isso. Vamos fazer uma coisa séria, veja, o Brasil andando para trás. Tudo bem, é o 4º país do mundo. E podia ir para frente. Vou fazer uma confidência aqui. Quando eu fui para a China, os chineses me situaram. Aquele país é um sonho, é um negócio inimaginável. Aí um chinês me falou, daqui a 20 anos, isso foi em 2001,
Daqui a 20 anos, a China vai ser o segundo país do mundo. Em 2008, já chegou a ser. Então, nós estamos andando para trás. E aumenta o débito do Brasil, e aumenta o débito do Brasil, e aumenta o débito do Brasil. E só tem carro chinês hoje, né? Porque antes os carros chineses eram ruins. Isso. A China também está... Isso. E você vê a situação nossa, com toda a potencialidade que nós temos, mas nós nos degradamos e Nossa, não é a síndrome de vira-lata, nossa? É mais ou menos isso. É muito triste, mas é mais ou menos isso. Então, eu não quero ser pessimista. Eu não quero só traduzir coisas ruins. Você vai falar, poxa, mas então o que você está fazendo na política? Não, está lutando contra isso, eu entendo. É exatamente isso. E tem um bom número de pessoas que estão lutando contra isso. E tem bons partidos também, Luiz. Tem bons partidos também. Eu acho até que a gente tem um bom número de bons partidos, entendeu? O que eu acho é esse exagero. Tantos outros de aluguel, né? É de aluguel. Mas tudo tem conserto. Deputado, mas puxando de novo, me permita o assunto do voto distrital, que o senhor já falou que acha que o Brasil não está preparado, mas isso não resolveria a questão do candidato midiático? Nós falávamos, antes de ligar a câmera, que é um posicionamento da TV Todo Dia, de que as pessoas têm uma atenção especial de que se votem em pessoas que têm um compromisso com as cidades, porque as pessoas moram nas cidades, nos bairros, né? Então a gente pensa, hoje o senhor disse muito bem, a política brasileira é muito Brasília, né? E há quem fala, né, que precisa ser mais Brasil, menos Brasília.